Começa agora o Off Topic Podcast dos Poligonautas. Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Topic! Ai, que medo. Como vocês já sabem, esse que vos fala é o Atahel. Essa? E aqui, do meu lado direito, anti-esquerdo, gritando, Here is Johnny! Meu Deus! Schwarza! Olá, pessoas. E aqui do meu lado, que acabou de comprar uma máscara de rock em promoção. Olha aí, cara. Aqui é o Colibri, e aqui do meu lado tem um cara que acha que tudo isso é culpa dos videogames. Polêmica. Aqui quem fala é o PH. Se piada ruim matasse, eu já seria um serial killer. Meu Deus! É isso aí, Poligonautas. Estamos aqui novamente com mais um Off Topic. E, caras, dessa vez nós vamos falar sobre um assunto que eu já tô aqui, cara, com a cueca melada, cara. Cara, eu tô indo embora, tchau. Nós vamos falar sobre o universo dos serial killers, cara. Puta, o que se passa na mente dessas criaturas que matam as pessoas sem nenhum pingo de piedade. E é claro que nós vamos falar dos serial killers do mundo real e também do mundo da ficção, porque, afinal de contas, né, cara, os serial killers estão incrustados na cultura pop. A gente vê em filmes, séries de TV e essa coisa toda, né, quadrinhos, livros, né, e tudo mais. Cara, eu só conheço o serial killer do Tony. Puta que... O sucrilho. Tá bom, beleza, tá bom. Caramba. Beleza, mas antes disso nós vamos para a leitura de e-mail no Fala, meus fofos! Bom, Schwartz, estamos aqui novamente com mais uma leitura de e-mail no Fala, meus fofos. Fala, meus fofos. E, cara, uma semana sem off-topic, uma semana aí de descanso? Não, né? Não foi descanso, né? As pessoas ficaram malucas, cara. Pois é, muita gente cobrando no Twitter, muita gente comentando. Algumas pessoas comentaram no site, outras pessoas também comentaram nos comentários do YouTube, querendo saber por que não saiu off-topic. E aí, cara, por que não saiu off-topic? Vamos explicar essa abstinência que a gente acabou impondo às pessoas. Na verdade foi o seguinte, primeiro, acho que na verdade, cara, a gente pode dar alguns recados antes. Sim. E depois a gente pode falar sobre essa parada aí de atrasos e tudo mais, como que vai ficar as postagens do off-topic, porque, enfim, é até uma parada importante e acho que é bom a gente dar alguma satisfação aí pra galera, né, cara? Sim, lógico. Tá. Antes de tudo, eu queria aqui dar alguns recados, como é de praxe já, que é o seguinte. Se você quiser mandar sugestões ou choques... Caraca. Você pode mandar um e-mail para offtopic@poligonautas.com. E, cara, é interessante frisar uma coisa, tá? Tem muita gente mandando... utilizando o formulário lá do site. Eu sei que é facinho e tudo mais, é fácil de mandar, aquela coisa toda, mas tem muita gente utilizando pra mandar sugestões pro off-topic lá nas sugestões do formulário, cara. Isso não tá legal, a gente não tá conseguindo filtrar bem os e-mails do off-topic. Então, assim, vamos, nossa vida. Vamos fechar um acordo então, Poligonautas. Se vocês quiserem mandar qualquer coisa relacionada ao off-topic, sugestão, choques, enfim, qualquer coisa relacionada ao off-topic diretamente, você utilize o e-mail do off-topic em si, offtopic@poligonautas.com. Se você quiser mandar qualquer outra coisa, sugestão e tudo mais relacionado ao site, aí sim você usa o formulário, que foi pra isso, na verdade, que a gente fez isso, entendeu? Exato, pra responder coisas sobre o site, né? Não sobre o off-topic. Então, se você tiver qualquer coisa pra mandar, sugestão, choques, críticas, elogios, pro off-topic especificamente, utilize o e-mail do off-topic. Se for alguma coisa relacionada ao site, né, em particular, você utiliza o formulário do site, que aí a gente consegue filtrar tudo direitinho, né, cara? Sim, porque senão vai acabar fragmentando todos os e-mails do off-topic. Vai ficar uns ali, outros aqui, sabe? Exato. Como eu falei, assim, unicamente essa questão de filtro, só pra gente não perder, de repente, e-mails importantes e tudo mais. Então, utiliza o e-mail do off-topic que fica tudo certo, fica tudo tranquilo. Isso aí. Cara, uma outra coisa que eu queria comentar, na verdade, é uma dica pra quem utiliza sistemas operacionais Android, cara. Porque é o seguinte, como a gente falou, como a gente vem falando, na verdade, aí, durante todas as edições do Off Topic,
Pra quem utiliza, por exemplo, o iTunes, é muito mais fácil você entrar lá na Apple Store e assinar o podcast e baixar os episódios automaticamente e tudo mais. Aliás, né, se você utiliza o iTunes para fazer esses downloads, entra lá na Apple Store, não deixa de fazer uma avaliação e uma resenha sobre o Off Topic. Como a gente já cansou de repetir aqui, ajuda muito na avaliação do podcast, né, cara? Sim, ajuda o Off Topic a ficar conhecido também. Exatamente, ele fica lá nos populares, fica lá nos mais conhecidos e tudo mais, e isso é bastante importante. E aí, como eu disse, é mais fácil para quem utiliza iTunes, porque ele baixa automaticamente. Porém, cara, existe uma alternativa muito boa que, inclusive, eu uso, porque eu tenho um celular Android, que é de um app chamado Beyond Pod, cara. E o que esse Beyond Pod faz? Ele funciona exatamente como funcionaria o iTunes num Android, por exemplo. Né? Você baixa o aplicativo e aí você entra lá na parte de busca. Na verdade, você pode fazer de duas formas. Ou você pode copiar o feed do Off Topic, que fica sempre aqui no corpo do post. Você pode copiar esse endereço e colar lá diretamente e adicionar o feed. Ou você vai na parte de busca do app, do Beyond Pod, e busca por Poligonautas, cara. Automaticamente ele vai localizar o feed que nós utilizamos pro Off Topic, vai localizar, né, a alimentação dos arquivos de MP3, e aí a pessoa pode adicionar esse feed lá diretamente no app, e aí quando sair o Off Topic novo, cara, bom, baixou, já era. Caraca, isso funciona no meu Nokia tijolão? Não. Ah. Não, cara, não funciona porque... Apesar que eu não sei, cara, acho que Nokia não usa Android. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que não tem, cara. O meu tijolão não usa mesmo. Mas enfim, então assim, como tem muita gente, e isso é comprovado até por estatísticas, cara, como tem muita gente que usa sistema operacional Android, é uma ótima alternativa se você quiser baixar o episódio em MP3 diretamente no seu celular. Você não precisa entrar lá na página e tudo mais. Na verdade, você vai entrar na página porque você vai dar um page view pra gente, né? Sim, é claro, sim, né? lógico. E você vai visitar o site dos Poligonautas porque você vai dar um page view pra gente, é claro, com certeza. Sim. Mas, enfim, pra quem não tem muito tempo, aquela coisa toda, instala lá o app e cadastra o nosso feed do Off Topic e baixa o MP3 sempre que sair, cara. Mas bem facinho, cara, bem facinho. Olha, ele não tem mais desculpa pra falar, eu perdi o Off Topic. Mano, tem várias maneiras de você ouvir o Off Topic. Exatamente, né? Tem de todos os jeitos aí, né, cara? Ah, uma outra coisa também, já que a gente tá falando de download, de MP3, essa coisa toda, eu percebo, cara, que tem muita gente que não consegue simplesmente baixar o arquivo de MP3 do Off Topic, cara. É uma dúvida recorrente, hein, uma dúvida recorrente. Mesmo tendo lá em vermelho uma instrução pro cara baixar, as pessoas simplesmente não conseguem. Então vamos dar uma explicação básica aqui. É o seguinte, na página aí do Off Topic, se você entrar aí no site dos Poligonautas, na categoria Off Topic, você tem um player. Se você quiser escutar diretamente no site também dá, não tem problema nenhum, aquela coisa toda. Porém, se você quiser baixar o arquivo em MP3, você também pode. É só você clicar do lado do player, né? Tá vendo aí, Schwarza? Tem um arquivo, tem um ícone, na verdade, escrito Download MP3, cara. É praticamente desenhado aqui. Ele é azulzinho, tem uma parte branquinha, essa coisa toda. O que você vai fazer? Se você clicar nele direto com o botão esquerdo, você vai abrir um outro player numa outra janela. Não é isso que você quer, né, Schwarza? Sim, sim. Você quer baixar, né? Certo? Com certeza, eu quero baixar tudo. Então você clica com o botão direito e aí você vai escolher a opção salvar link ou salvar destino como. Tem essas duas opções porque vai depender do navegador que você usa. Então clica com o botão direito, salvar link ou salvar destino como, e pronto, baixa, é como se você estivesse baixando um arquivo normal, um arquivo comum na internet, cara. Olha aí, você tirou uma dúvida minha, eu não sabia porque tinha essas duas opções. Olha aí, tá vendo? Olha aí. É porque os navegadores são diferentes, é simples assim, cara. Muito obrigado, Otarel, agora você salvou minha... Você tipo é o usuário leigo, né, cara? Você é o poligonauta leigo, né? Eu sou poligonauta leigo que quer aprender as coisas. Caraca, puta merda. Mas enfim, explicação básica, isso aí é bem fácil, mas eu percebo que ainda tem gente que se enrola por algum motivo aí pra fazer o download. Então, bem simples, é só seguir essas instruções aí que não tem erro nenhum. E agora nós vamos dar um recado muito importante. Eu recomendo que você escute se você gosta do nosso trabalho, gosta do Off Topic. Mas se você não quiser escutar de qualquer forma, você pode ligar o seu capacitor de fluxo e ir para 19 minutos e 23 segundos. DC é maior que Marvel. Bom, antes de começar a leitura de e-mail, entre aspas, eu só queria dar um recado que na verdade a gente não vai ler bem e-mails, né, cara? A gente não vai ler o feedback do
do off-topic anterior, porque a gente tem um recado muito importante pra dar. Na verdade, é um esclarecimento bastante importante. Então, a gente dessa vez não vai ler e-mails, mas eu recomendo que, se você curte nosso trabalho, se você curte off-topic, é importante que você fique aí, porque é importante você saber o que a gente vai falar agora, né, cara? Sim, como é muita coisa que a gente vai falar, então esse espaço dos e-mails vai ficar muito grande. É, exatamente. Então a gente decidiu falar o que realmente é importante e deixar os e-mails para uma próxima oportunidade, para o próximo off-topic, né, cara? Isso. Bom, cara, semana passada, como a maioria sabe, não teve off-topic porque a gente simplesmente se enrolou todo por causa da BGS, cara. Nossa, se A enrolou mais BGS, que papel higiênico, cara. A BGS... Meu Deus. A BGS simplesmente atrasou toda a nossa programação. Pra quem acompanha o nosso canal no YouTube, sabe que Poligopapo atrasou, Poligoplay atrasou, saiu tudo um encarreirado do outro, foi uma bagunça total. Porque nós somos uma equipe de 2 pessoas. Exatamente. Aliás, cara, isso vai mudar em breve, porém eu não vou falar agora, porque essa novidade a gente vai falar só no Poligopapo dessa semana. Então, se você quiser saber novidades aí sobre os poligonautas e tudo mais, Poligopapo dessa semana a gente tem umas revelações a fazer aí, cara. Olha só. Mas vamos lá, sem perder o foco. Então a gente se enrolou todo, acabou não dando pra postar off-topic semana passada. Agora o outro ponto é o seguinte, Schwarza. Nós decidimos, e isso vocês podem ter certeza que a gente decidiu com um aperto no coração gigantesco, cara. Porque o nosso projeto, e desde que a gente começou, na verdade, com o projeto do site, né, cara... A gente sempre se preocupa muito com qualidade, né, cara? A gente sempre quer manter um nível de qualidade, não digo, né, que, enfim, é um nível de qualidade excelente, aquela coisa toda, mas... É um padrão. A gente sempre tenta seguir ali um padrãozinho e é isso que a gente quer pra todas as coisas que a gente faz nos Poligonautas, né, cara? Bom, e aí no mês de setembro o site estreou, o off-topic voltou, e o que a gente fez? A gente fez uma série de preparativos pra deixar alguns off-topics gravados antes da estreia e assim, pra não ficar acavalado, a gente sempre ter um respiro aí pra ter sempre episódios semanais, né, cara? Sim, a gente conseguiu deixar até, acho que uns 3 off-topics gravados. Exatamente. Só que tem um porém, cara, que acaba complicando a execução do off-topic, porque ele não depende só da gente. Exato. Entendeu? Ele não depende só da gente. A gente precisa combinar com as pessoas, tentar achar um horário que dê pra todo mundo gravar, e às vezes isso é meio complicado demais. Na verdade é muito complicado, né, cara? Muito complicado. Nossos amigos sempre nos ajudam aí na medida do possível. Sim. Aliás, a gente precisa agradecer muito a toda a galera que participa, porque com certeza. A gente sabe que, né, a galera participa porque gosta, cara, gosta de papear, gosta de conversar sobre nerdice, enfim, né? Quem não gosta de falar das coisas que gosta? Exatamente. Então, a gente, inclusive, precisa agradecer bastante a todo mundo que colabora com a gente aí nos episódios do Off Topic. Sim. Mas aí o que acontece? Esse mês de setembro calhou de eu estar de férias, cara. Então, olha aí. Eu pude me dedicar muito mais aos Poligonautas, eu e o Schwarza, enfim, trabalhando o dia todo, postagem e edição, essa coisa toda. Então eu pude me dedicar de uma forma mais... efetiva, talvez. Efetiva, exatamente, ao Off Topic. E aí a gente acabou conseguindo fazer essas postagens semanalmente, às vezes até, assim, no limite e tudo mais, mas acabou, enfim, saindo, gravando, deu tudo certo. Não, e como você falou, a gente postou às vezes no limite, isso porque a gente tinha adiantado. Exato, exatamente, pra vocês verem como tava complicado. Mas aí o que acontece, cara? Aí as minhas férias acabaram, a rotina voltou e tudo mais, então... A gente, infelizmente, não vive só disso, a gente gostaria muito... Enfim, vocês estão cansados de saber dessa parada, eu não vou ficar me repetindo, né? E aí, cara, a gente tomou uma decisão pra manter a qualidade dos off-topics e manter a qualidade na edição, manter a qualidade do papo, que é postar o off-topic quinzenalmente, cara. Eu sei que tem muita gente que vai falar... vocês disseram isso da outra vez e não cumpriram e tudo mais, mas não, isso é uma meta, cara, é uma meta nossa, né, Schwarza? Sim. Porque, como a gente já vem falando, a gente quer... os poligonautas pra gente, eu acho que hoje em dia é tipo quase 100% da nossa vida, né, Schwarza? Nossa, a gente respira poligonautas, cara. Exatamente, então a gente quer que tudo isso dê certo, então a gente se dedica demais, vocês não sabem... o quanto a gente se dedica, o quanto de coisa a gente acaba passando
E tanto de coisa que a gente abre mão. Exatamente. Então, é muito complicado, cara. É muito complicado mesmo. Então, pra manter o nível de qualidade, pra manter as coisas do jeito que a gente quer e almejando as coisas que a gente quer conquistar com os poligonautas, com o site e tudo mais, a gente decidiu manter esse padrão de qualidade e pra fazer isso a gente precisa realmente postar os off-topics quinzenalmente e não mais semanal, porque isso seria sub-humano, assim, não seria possível postar semanalmente no ritmo que a gente tava, né, cara? E eu sei também que muitas pessoas vão comentar nos comentários, porque redundância é uma arte. Sim. Mas por que vocês não fazem, então, um off-topic mais simples, só com a trilha e cortes? Cara, se a gente fazer isso, muitas outras pessoas vão chegar e falar assim: nossa, caiu a qualidade, hein? Nossa, os off-topics anteriores eram melhores. Já falam isso? Falam. Já falam isso não sendo, então, né, cara? Então isso não é uma opção, sabe? Tipo, a gente pegar e fazer, tipo, negócio todo cagado, sabe? Só com corte. Exatamente. Então, foi por isso, unicamente pra seguir o mesmo padrão de qualidade que a gente estipulou pra nós mesmos. Né, seguir tudo isso, seguir com o nosso plano de, enfim, fazer um dia isso aqui dar certo e a gente começar realmente a poder se sustentar disso tudo. Sim, ir pra Cancún, fazer charuto de dólar. Esses são seus planos, cara? São os meus, cara. Caraca, você tá ostentando mesmo, hein? Puta vida merda, louca, cara. Vida louca. É basicamente isso, galera. Eu espero, assim, de verdade que isso não diminua em nada a confiança, porque nós, como a gente falou, a gente tá aqui pra, enfim, pra, de certa forma, dar algum tipo de entretenimento. Vocês nos dão um retorno muito grande em relação a isso, e é esse o combustível que a gente tem, né, pra poder continuar com todo esse sacrifício e tudo mais. A gente sabe, né, cara, que nada na vida é fácil, então a gente sabe o quanto é difícil, o quanto todas as pessoas que têm sucesso na internet trabalharam pra ter esse sucesso. Ah, sim. Né? E outra, em questão de confiança, é por isso que nós estamos aqui, pra esclarecer vocês, não deixar vocês às escuras, né, cara? Falar o que tá rolando, porque vocês são nossos amigos, né? Exatamente, e aí também não fica aquela coisa de, beleza, a gente vai manter as postagens semanais, e aí passa as semanas, aí o negócio fica atrasando, então. não sai no dia certo. Então, pra evitar esse tipo de coisa, então a gente resolveu fazer isso, tornar o off-topic quinzenal. E aí, quem sabe, cara, um dia a gente podendo trabalhar 100% pros poligonautas e fazer tudo isso acontecer de verdade, quem sabe a gente consiga voltar aí com os off-topics semanais e, enfim, manter o nosso plano inicial, né, cara? Quem sabe. Bom, Schwarz, então esses foram os esclarecimentos que nós gostaríamos de trazer sobre o off-topic, essa coisa toda. E agora, cara, chega de papiar, chega de blá blá blá, porque agora tem um off-topic relacionado a serial killer, cara. Cara, deixa eu ligar a luz aqui, porque eu não vou escutar isso no escuro. Eu tenho certeza que tem muito poligonauta aí em euforia, maluco, mas vou deixar bem claro, tá? Não me venham com comentáriozinhos, não sei o que, off-topic de terror e tudo mais. Cara, eu tô cansado dessa parada de ninguém ficar enchendo o saco dizendo off-topic de terror. Cara, off-topic nunca foi de terror. A gente trouxe no início assuntos conspiratórios e tudo mais, mas isso vai aparecer quando a gente achar que deve aparecer. Então não fiquem fazendo pressão, né, cara? Que as coisas não funcionam na pressão. Não, se for por isso, a gente vai acabar mudando de off-topic para contos da Clip também. Exatamente, não vai virar mais um podcast de cultura pop, cultura nerd. Isso aqui vai virar uma parada de Halloween e terror, né, cara? E não é isso que a gente quer. A gente nunca quis isso, na verdade, né, cara? Cara, que isso é você limitar o seu assunto, né, cara? Exatamente. Isso é muito ruim pra qualquer tipo de entretenimento. Então, a hora que a gente achar necessário, vai rolar normalmente esse tipo de assunto, e quando a gente achar necessário, não vai rolar. Simples assim. Mas enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio, vai saciar a sede de vocês aí, né, por esses temas mais terror, obscuros, essa coisa toda, né? Mas é isso, cara. Então vou deixar aqui o off-topic de serial killer pra eles se deliciarem e ficarem meio esquisitos, cara. Sedimentarem sua sede de sangue. Exatamente. Antes de começar esse off-topic, eu só queria dar um aviso aqui, que é o seguinte: esse off-topic, ele vai ser um pouquinho mais pesado do que o normal, tá? Então, se você é uma criança, se você, de repente, é uma pessoa que se impressiona facilmente,
eu acho que eu não recomendaria que você escutasse esse off-topic aqui, porque a gente vai falar umas coisas meio bizarras, cara. Sim. Depois que você der pesadelo, não vem colocar a culpa na gente, que a gente tá avisando. Exatamente. Estamos lavando as nossas mãos, então, né, se de repente você escutar aí, tiver um ataque do coração, é um problema seu, cara. E se tratando de serial killer e tudo mais, acho que a gente pode começar a falar que pra se definir um serial killer existe, né, eu sei que é uma parada meio estranha de se falar, mas existem algumas regras, né? O cara pra ser considerado um serial killer, ele tem que ter um modus operandi, né? Onde ele faz os seus assassinatos de uma forma ali característica. É como se fosse uma espécie até de ritual, né? A gente pode se chamar assim. Ele É uma assinatura. os crimes que eles cometem, eles têm uma certa característica particular. Sei lá, o cara, de repente, esfaqueia de um lado do corpo, ou sempre estrangula a vítima e coisas do tipo, né? Sim, envolve também muita da vaidade do assassino, né? Porque ele cria um ritual, né? Ele cria uma sequência, assim, e ele deixa sempre de um jeito, assim, para que os policiais vejam e reconheçam que é ele que fez. Exato. Ele exatamente. gosta de ter notícias dele por aí. Não necessariamente, né? Obviamente que a grande maioria tem aquela assinatura, né? Na hora que vai fazer executar aí algum assassinato, coisa do tipo. Mas tem um monte aí que faz por diversão mesmo. Caraca, velho. Do jeito que foi. Não pensa muito, né? Não pensa muito, mas age. Não, sim, a gente tá falando assim de um modo geral, na verdade, mas é claro que com certeza vai haver várias variações, enfim, esses homicidas malucos podem matar de qualquer forma e de qualquer jeito, né, cara? Por impulso. Exatamente. Por exemplo, serial killer, eles foram traumatizados na infância, né? Pelo menos verdade. a maioria dos casos. Sim, então verdade. eles são meio que condicionados desde pequeno, apenas viram um reflexo da sua criação, né? Uma coisa bem... Não, é verdade. E a maioria que a gente vê, pelo menos, que a gente conhece, os mais famosos, ou tiveram algum tipo de trauma, ou até, caras, tem uma outra característica também que é bastante comum nesses psicopatas aí. Assim, eles sempre são normais pra sociedade. Normalmente Exatamente. era um pai de família, né, que na maioria das vezes os psicopatas são solteiros, né, pelas porcentagens que a gente vê aí e tal. Mas o cara, tipo assim, pra sociedade ele era um cara comum. Ele sempre foi o boa praça, ele sempre foi o cara que nunca maltratou os vizinhos ou algo do tipo, né? Sim, e você sabe também que pode... um outro tipo de gatilho que tem nos psicopatas, nesses serial killers, é repressão sexual também. Muitos deles agem por repressão sexual. São homossexuais enrustidos que não se aceitam e acabam deixando isso aflorar de forma negativa na vida dele, acabando atraindo homens e matando eles, no caso. Outros também sofreram violência familiar, Exato. né? Algum trauma de infância muito forte, né? Sim, tanto que geralmente os assassinos eles sempre encaram a vítima como um reflexo do pai ou da mãe deles. Ou então, às vezes, a própria psicopatia mesmo, já nasce com a pessoa, né? Tem pessoas que simplesmente nascem assim. Sim. E eles tratam a pessoa, né? Pra ele não existe sentimento, né? Então, pra ele a pessoa é como se fosse um objeto que ele vai usar da maneira que convém a ele. Assim, Isso, porque, assim, a gente tem que deixar claro que na maioria das vezes, esses psicopatas e esses serial killers, eles têm problemas mentais mesmo, eles são doentes. É uma patologia, né? Não é uma coisa, tipo, totalmente aleatória que acontece com qualquer pessoa que sofre um trauma de infância. Eu não sei se vocês assistiam no Discovery Channel um programa que se chama Índice da Maldade. Ah, eu já vi. Que ele fala exatamente isso. Ele pega os casos, por exemplo, de assassinos muito famosos e tenta explicar de forma científica, né? Por que ele fazia isso. E sempre tem uma patologia por trás. Eles tentaram até achar a região do cérebro que é ativada assim, na hora que o cara comete o crime. Olha aí, cara. Entendeu? Então eles falam que a pessoa não é que ele ficou ruim do nada, de uma noite pro dia. Não, ele já nasceu com aquilo lá, é uma coisa que já tá, é uma sementinha que já tá na cabeça dele ali. E ele precisa realmente de um tratamento constante. Sim, tanto que muitos serial killers, eles não têm, assim, um plano de matar a pessoa. Muitos agem mesmo por impulso, assim. Sim. Chegou na hora, algum gatilho foi lá e pronto. O cara foi lá e matou a pessoa e... depois da primeira vítima, aí a pessoa vai lá e... Aí desanda, né, cara? Aí começa a pegar gosto pela parada e sai desenfreado, né?
Vamos começar com, acho que um dos serial killers mais famosos da história, cara. Se não o mais famoso. Porque, na verdade, não se sabe nem quem ele é até hoje, né? Porque existem várias evidências, existem várias pistas, mas ninguém conseguiu ainda comprovar exatamente quem foi o Jack the Ripper, ou Jack Estripador, cara. Né, cara? Até pela época que ele Agiu, né? agiu, Sim. fica difícil até saber se era uma pessoa, né? Poderia ser mais de uma, por que não, né? Sim, porque eu não sei se isso... É claro que não é uma regra, né? Mas acontece em alguns casos de outras pessoas começarem a... eu não sei se a palavra é bem essa, mas venerar o assassino e começam a repetir os atos da mesma forma que eles fazem também, né? Sim, sim, E os isso acaba até famosos confundindo. copycats. Exatamente. Tem um especial do Net Geo que eu assisti uma vez que eles chegaram a especular que fosse até uma mulher. Uma mulher? Nossa, porque tem vários suspeitos assim, Certo. de que ser o Jack Estripador. E tem várias correntes de investigação também, que levam pra várias pessoas, entendeu? Então, por isso que eu acho que acaba ficando até famoso o caso, porque é um caso mais misterioso, e o mistério sempre atrai a atenção das pessoas. Né? Então, só dando uma passada pra explicar mais ou menos pras pessoas que não sabem quem foi o Jack Estripador, ele agia, ele era inglês, né? E ele agia ali nas proximidades de Whitechapel, em Londres. Ele agiu ali entre os anos de 1888 e 1891. E parece que as vítimas dele eram sempre prostitutas, né? Todas as vítimas eram prostitutas, né? Sim. Sim. Tem até uma versão, assim, de psicopata, de serial killer, que ele sente nojo de sexo. Ele, tipo, às vezes ele idolatra tanto a mãe dele que não admite que outras mulheres vendam o seu corpo. Ele acha Ele errado. acha repugnante. Isso, e pode ser o caso do Jack. Né? Ou, sei lá, ele jogava muito GTA, velho. Também. Caraca. Assassin's Creed. A prostituta é a que mais sofre no GTA. Verdade. E assim, como a maioria do serial killers, o Jack, ele também tinha um modus operandi, né? Ele normalmente estrangulava a vítima, né? E isso fazia com que o local onde ele cometia os assassinatos não tivesse sangue espalhado, essa coisa toda, né? E como o nome já diz, ele estripava as vítimas, ele tirava as vísceras, tirava os órgãos interiores, cara. Que maluquice, Deus, cara. Ele, tipo, entrou pra cultura pop, né? Ele ficou tão famoso que fizeram um monte de interpretações dele. Tem até peça de teatro baseada nele. Uhum. Como eu falei aqui em off, eu tenho até um desenho do Scooby-Doo. Que o Scooby-Doo vai atrás dele lá, tentar descobrir quem ele é. Eu não tenho certeza, mas, assim, na minha memória carcomida de velho, vocês lembram daquele... Vocês chegaram a jogar o Shadow Man do Nintendo 64? Lembro. Eu acho que em certo momento ele cita o Jack Estripador, cara. Eu não lembro exatamente o contexto, mas... Aliás, esse Shadow Man é um jogo sinistro, né? O cara que tem... Ele é vivo e morto mesmo. Ele é cheio dos voodoo, né? E tal. Em algum momento lembro. eu lembro dele ter citado ali o Jack Estripador e tal. Mas enfim, foi só uma memória longínqua aqui. Eu lembrei de outro especial recente, acho que é esse do Discovery Channel, que eles acharam um corpo uma vez, uma época aí, que suspeitavam também de ser do Jack Estripador. Eu lembro que o nome dele se encaixava em várias investigações que estavam fazendo na época. Aí eles também desconfiavam que ele era o Jack Estripador. Mas eu acho que essa altura do campeonato, que, né, passou tantos anos desses acontecimentos, eu acho que dificilmente vão descobrir quem ele era de fato. Então, existem algumas teorias, porque, como eu falei, nada ainda foi provado concretamente sobre o Jack Estripador, mas existem algumas teorias em relação ao perfil do Jack, né? Algumas teorias dizem que ele foi um açougueiro na época em que... Faz sentido. Não, faz todo sentido. Faz sentido. Porque o que acontece? Na época, e depois ocorreram algumas investigações, os policiais, eles identificaram que o Jack, ele tinha uma certa habilidade pra manusear órgãos, sabe? Cortar e tudo mais, né? Algumas investigações que eles fizeram apontaram pra uma pessoa que agora, sinceramente, não vou lembrar o nome, mas que era açougueiro na época, porque diziam que o Jack Estripador, ele tinha sífilis, né? E nessa época, a sífilis era uma doença que não poderia ser... Não tinha cura, não tinha tratamento. E a sífilis, uma das características da doença é deixar você meio perturbado mental. Você acaba perdendo o raciocínio, perdendo os sentidos e fazendo uma par de merda, né?
O Nietzsche morreu disso, né? Aham. E ele ficou birutão, assim, no final da vida dele. Exatamente. E vale a pena lembrar também que o nome Jack Estripador foi tirado de uma carta de uma pessoa que mandou na carta pra polícia assumindo que era ele. Exatamente. Isso também é mais uma de repente, das pistas furadas, né? Sim. Às vezes uma pessoa lá que curte a coisa, fala, quer saber, eu vou me aproveitar disso aqui. Exato. Ganhar uns 15 minutos de fama. Inventou um nome lá que ia chocar o povo, já era. E pegou, né, cara? Pegou, né? Exatamente. Parabéns pra esse cara. que Melhor mandou jogada essa de porra. marketing. Cara, se não foi exatamente ele, parabéns pra esse cara, velho. Mandou bem. O nome pegou. Ficou na história, né? Tem uma teoria também que falam que ele também pode não ter existido. Que as pessoas começaram a adotar o estilo dele, né? Que esse suposto estilo dele, pra encobrir os próprios crimes. Olha aí, cara. Entendeu? Aí, tipo, vou matar e vou usar esse modus operandi aqui e nunca vão desconfiar de mim. Vão sempre jogar a culpa no Jack. Vou matar e aproveitar aqui e tirar uns órgãos só pra ninguém suspeitar de mim. De leve, assim, né? Até porque na época eu acho que a investigação forense era uma coisa muito rudimentar, né, cara? Então arcaica. Não tinha nem como os investigadores conseguir diferenciar uma coisa da outra. Cara, era aquela coisa, né? O cara chegava lá com uma cartolinha, um monóculo, tá ligado? Estilo Sherlock Holmes e ficava lá fazendo anotações no caderninho, né, cara? Não tem os instrumentos que você tem hoje, essa parada de identificar sangue, né? Essas luzes que eles usam e tal, né? Não já pensou, cara, o detetive aí, que nem você falou, que anota as coisas nos papelzinho, ele vai chegar na agência, lá onde ele trabalha, e aí, cara, cadê as evidências do Jack Estripador? Ah, cara, o meu cachorro comeu. Caras, eu acho que um dos serial killers mais copiados de toda a cultura pop, eu acho que é o Ed Gein, né, cara? Porque tiveram muitos filmes, muitos livros, seriados, enfim, que foram baseados nas coisas que o Ed Gein cometia, né? Nos atos, no modus operandi em que ele cometia os crimes dele, né? Ditou tendências, né? Exato. Pois cara. Como o Colibri falou aqui em off, hashtag me inspira, né? Meu Deus. Aí, o mais famoso, né? Acho que é a série de filmes Massacre da Serra Elétrica, né? Que ele acabou inspirando. Exatamente. Porque, pra quem não sabe, o Ed Gein, ele costumava... como é que eu posso dizer? Ele costumava criar roupas com o tecido humano das próprias vítimas, cara. Não só roupas, utensílios domésticos. Utensílios domésticos. Ele fazia tigelas com crânio, fazia puxadores de porta com lábios, tá ligado? Cara, sério, você pensa numa parada dessa, ele é um artista, né, velho? É um artista incompreendido. Ele foi compreendido na sua época. Cinto feito de mamilos humanos. Cara, nossa. Que maluco. É um cinto polêmico. Ele é um exemplo clássico de pessoa perturbada, né? Ele meio que foi criado longe da civilização, né? Sim. E quando ele era pequeno, o pai dele abusava dele, né? Ele é alcoólatra, né? Batia nele, na mãe dele. Então, tudo diziam que a mãe dele também era uma maluca foda, né, cara? Isso, exatamente. Veio de uma família de maluco. Porque é o seguinte, ela dizia que o sexo era uma coisa proibida e que o corpo da mulher era uma parada pecadora e tal. Cara, por isso que esse moleque era maluco. Tipo, depois que o pai dele morreu, a mãe dele, né, começou a criar ele, porque ele morreu quando era pequeno. E meio que fez a cabeça dele, falou de tudo que é ruim com o homem, né? O homem é isso e aquilo, né? Criou ele com o irmão dele isolado numa fazenda, né? E excluiu ele da sociedade. Ele sempre foi um moleque que não tinha amigos, não tinha nenhum tipo de relacionamento social, né? E depois que o irmão dele morreu misteriosamente... Alguns desconfiam que pode ter sido o Ed Gein que tenha matado, né? Porque dizem que ele parece que morreu num incêndio que aconteceu lá na fazenda a qual eles trabalhavam, mas que ele teoricamente não tinha queimaduras pelo corpo, né? E tinha apenas golpes no corpo, na cabeça, enfim. Isso, exatamente. Isso é bem... Isso é bem estranho pra uma pessoa que morre num incêndio, né, cara? Não ter queimadura, né?
Então, Exatamente. os caras desconfiam que realmente essa teria sido a primeira vítima do Ed Gein. Não, e ele entra naquele negócio que eu falei no começo, né? Que eu acho que ele era um serial killer com repressão sexual, porque a mãe dele colocou tanta pilha na cabeça dele sobre sexo que o cara ficou maluco nesse sentido, cara. Exatamente. Depois que o pai dele morreu, como o PH falou, ele começou a se interessar muito por essas coisas macabras, né? Então ele começou a ler muito livros a qual eram mencionados rituais ou, enfim, experiências em concentrações nazistas, experiências médicas, no caso, né? Ocultismo e essa coisa toda. E aí, depois de um tempo, ele começou a simplesmente exumar cadáveres frescos dos cemitérios, cara, e começou a levar pra casa. E foi assim que ele foi assim que ele ficou famoso, né? Que até então ninguém sabia quem ele era, assim. E foi isso que chamou a atenção. Não, e o engraçado, assim, cara, que o Ed Gein, na verdade, ele não cometeu muitos crimes. Eu não sei nem se ele é considerado até um serial killer, né? Ele cometeu 2 crimes e o que não se encaixaria assim na definição técnica de serial killer. Isso, exatamente. Não, na verdade, muitas pessoas em volta ali de onde ele morava desapareceram, né? Mas nada foi comprovado, né? Ele confessou 2 mortes. Exatamente. Exato. Mas pode ter sido mais. Isso não foi comprovado, mas enfim. Então, ele fazia essas paradas, essas experiências aí com corpos e tudo mais, desses corpos que ele exumava dos cemitérios ou até matava, porque, enfim, a gente não sabe, né? Não, ele teve uma época que ele quis virar mulher, aí ele pegou uma mulher, acho que foi uma das pessoas que ele matou, e fez uma roupa com a pele da mulher, ele se vestiu. Tipo, a vagina da mulher no lugar da... Cara, mano... Ele inicialmente queria se castrar, né? Porque ele ficou meio maluco esse negócio aí e tal. Ele quis, só que daí eu acho que ele viu que talvez ia doer um pouco, né? Sei lá. Mas então... Um dos motivos por ele querer fazer tudo isso com as mulheres é porque justamente quando ele era menor, na escola que ele estudava, ele era bulinado justamente porque ele era levemente afeminado. Então o cara que já era um pouquinho meio caído pro outro lado, já levava bullying dos colegas, já era maltratado pela família, já tava no caminho certo. Cara, imagina a mente desse moleque com esse monte de parada, essa centrífuga... Nossa. Cara, não, Papai mas... Smurf no mãe louca colocando pilha. Não, né, é assim, cara, a gente, claro, pra quem tá de fora é muito fácil julgar e falar, né? É claro que, né, não tô justificando e nem quero proteger aqui serial killers e tudo mais, né? Mas é de se entender, pelo menos, que o cara seja perturbado, né? Pra ele, acho que ele não tá fazendo nada muito chocante. Pra ele, na cabeça, na concepção dele, de alguma maneira, aquilo era normal, né? Então, será que... Porque até onde eu sei, como eu falei, né? Acho que não tem nenhum especialista aqui sobre psiquiatria ou coisas do tipo, né? Mas até onde eu sei, parece que há uma diferença entre psicopatas e sociopatas, né? Parece que as patologias são diferentes, né? Eu não sei explicar exatamente por quê. O psicopata, ele tem ausência de sentimento afetuoso, sabe? Ele não se apega a nada, a nenhuma pessoa, a cachorro. Por isso, tanto é que quando você quer tentar descobrir sintomas de psicopatia numa pessoa, você tem que descobrir no histórico dela se ela tinha gosto de maltratar animais, matar animais, porque ela começa matando animais e depois, quando ela cansa, ela passa pra pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Matar passarinho é maltratar animal? Acho que sim. Acho que sim. Não entendi. Matar passarinho é maltratar animal? Com certeza, pra mim, com certeza. Cara, será que eu sou um psicopata? Porque passarinho até então não é um alface, né? Não, mas olha só, eu parei. Passarinho respira. Eu parei de matar passarinho, tá? E eu não matei pessoas a partir daí, tá? Então acho que eu tô livre disso. Qualquer coisa dita aqui pode ser usada contra você. Ah, meu Deus do céu. Acho que eu vou cortar essa parte, cara. Vou cortar. E como a gente falou aqui, ele foi um assassino que inspirou muitos escritores e pessoas que fazem séries, livros, etc. E um personagem que é muito inspirado nele é o Leatherface, né, do filme Massacre da Serra Elétrica. A máscara que ele usa é uma máscara feita de pele, né, que entra dentro, né, dessa coisa que o Ed Gein fazia, que ele fazia utensílios com pele, com ossos e etc. E também tem uma suspeita, aí isso vocês confirmam pra mim, que eu não lembro, o Ed Gein também era canibal, né? Cara, que eu me lembro, não. Olha, cara, eu acho que pra uma pessoa que faz o que ele faz, ser canibal é apenas um detalhe, cara. É o de menos. É o de menos, cara. Eu acho que ali, enquanto ninguém via, ele deve ter comido uma orelhinha ali, só pra experimentar.
Eu olhava pro lado assim, viu que ninguém tava olhando. Exatamente. Só pra ver o que gosto tinha. Here's Johnny! E parece que não, mas também existe alguns indícios, existe algumas evidências de que também existiram mulheres serial killers, né? Sim, Nós temos o exemplo aqui da Elizabeth Bathory, ou Bathory, não sei exatamente como se pronuncia, porque ela era húngara, era uma condessa húngara, né, cara? Esse caso é um caso bem antigo, né? Sim, bem antigo, mas ficou notório porque ela matou mais ou menos uns 650 pessoas. Já pensou? 650 pessoas, cara. E ela também, assim como o Ed Gein, se interessava muito por ocultismo. Ela fazia rituais malucos. Quando ela começou a ficar com uma certa idade avançada, ela achou na cabeça dela que sangue rejuvenescia a pele dela. Então, o que ela fazia? Ela matava pessoas jovens, virgens. Não era um virgens. não era um sangue comum, exatamente. Ela matava pessoas virgens porque ela acreditava que as pessoas virgens rejuvenescia e tomava banho Cara, disso. olha isso, cara. Não, e ela não só matava, ela era sádica, ela gostava de ver sofrimento, ela melava pessoas no mel, por exemplo, pra ver insetos comer a pessoa viva. Ela não matava sozinha, né? Ela tinha acho que umas 2, 3 pessoas que ajudavam ela, né? Era um grupo de sádicos malucos, entendeu? E ela foi uma das pessoas, dos serial killers, né, famosos, notórios aí, que inspirou a criação do Drácula, né, que serviu de inspiração pro Bram Stoker criar o Drácula, né. Foi ela e o Vlad Empalador, né, que inspiraram a criação do Conde Sim, Drácula. aliás, vamos, já que a gente tá no contexto aí e tudo mais, né, e o Vlad, o Empalador, também era um serial killer muito antigo e tudo mais, essa coisa toda, que inclusive, como o Schwarza falou, serviu de inspiração aí pro Drácula, né? A gente pode começar a falar dele também, né, cara? Sim, é o Vlad Tepes. Ou o Vlad. Bom, quem assistiu o Drácula de Bram Stoker... Cara, é muito engraçado você falar o Vlad, cara. Tipo, Vlad. parece que Íntimo. ele é tipo íntimo. o tiozinho que vende doce aqui na esquina, cara. Você se lembra de uma novela? Puta, era de Vamp. Vamp, cara. Nossa. Que o Neila Torraca. Caraca, essa Eu pensei que era o peixe do vampiro. Essa é outra também. O Neila Torraca fazia esse papel? O Neila Torraca chamava Vlad, cara. Caraca, velho. Caraca, velho. Você deu um nó no meu cérebro agora, cara. Puta Música merda. do Inception aí. Caraca. Mas o Vlad Tepes, ele foi um príncipe da Valáquia, lá pelo século XV, né? E ele ficou conhecido pela forma cruel que ele punia seus prisioneiros. Eu fiquei imaginando essas paradas e tudo mais. Cara, eu fiquei... Puta merda, cara. Eu não sei nem se consigo falar da forma que ele matava as pessoas, cara. Como todo mundo conhece, nos livros de história, ele é conhecido como Vlad o Empalador. Você sabe o que quer dizer empalador? Cara, eu sei, mas explica aí, vai. Explica aí. Melhor, vai. Ele pegava uma estaca, Ai, meu inseria no ânus ou na vagina, Ah, ou no umbigo, Ai, caraca. Nossa. até a morte do torturado. Eles iam atravessando o sujeito. Mano, E ele se E o divertia. pior- ele isso é ficava muito doentio, cara. Pra empalar mesmo, se eu não me engano, tem que entrar por um lado e sair pelo outro. Ah, verdade. mas o pior é que nem sempre a vítima morria. Tinha gente que ficava viva mesmo depois de ter sido completamente empalada. Não, e eu ouvi dizer, eu li algumas coisas que ele pegava pra ele poder puxar a pessoa e, enfim, a estaca atravessar a pessoa por inteiro, ele usava cavalos, cara. Sim. Nossa. Ele usava Não, ele- cavalos. Ele sabe o que ele fazia? Ele destroçava, ele pegava 4 cavalos, prendia em cada membro da pessoa, né? Um no braço, outro no Meu outro, Deus. na perna, e chicoteava os cavalos pra eles correrem e destroçar o cara, entendeu? Tanto isso serviu pra ele ser um dos príncipes, um dos líderes mais temidos da época dele. Aham. As pessoas morriam de medo dele, por causa que ele acabou ficando famoso. E os direitos humanos ficam aonde? Nessas horas, nessa época não tinha muitos ativistas, cara. Ele Esse criava cara os lá. direitos humanos, cara. Ele que criava tudo, ele escrevia isso. Os camisa vermelha tava tudo escondido, cara. Com esse cara lá eu não pisava na Romênia. Não, e o Drácula, né, por que ele serviu de inspiração pro Drácula? Porque ele tem a lenda, né, que ele bebia sangue desses prisioneiros. Também pra se rejuvenescer, será? Não, Mais acho que era um. por sadismo. Se ele era amigo da Condessa lá, né, cara? De repente, acho que é isso mesmo. Ele também tinha um fetiche também, que ele adorava mutilar os órgãos sexuais das pessoas. E sem contar que ele queimava na fogueira. Era um pacote completo da tortura humana. Vinha com tudo, né, cara? Vinha com tudo, Esse cara. cara era o pacote completo do serial killer da época, né? Here's Johnny! Existem uns casos de alguns maníacos ucranianos que eu gostaria que o meu queridíssimo PH comentasse a respeito,
que são caras que parecem que cometeram crimes e eles filmaram esses crimes pra poder comercializar através da Deep Web, cara. Olha só, o pessoal pede tanto pra gente falar da Deep Web, é um pedacinho dela. Olha aí, se delicinha. Eu prefiro não falar Deep Web, mas já que já falou, né? Eu prefiro falar internet alternativa. Ah, pode ser. Mas enfim, né? Então, esse caso, eu fiz um vídeo, né, desse caso. Ele é recente pra caramba, né? Aconteceu em 2007. E no caso, são de 3 jovens que tinham na faixa de 25 anos. Se bem que um desses jovens, ele não participava desses massacres, né? Ele, era amigo dos dois e participou de um assalto, coisa assim. Os 3 foram presos, né? Esse que não participava pegou, acho que 14 anos, uma coisa assim. E os outros 2 pegaram prisão perpétua. Eles alegavam que na escola eles eram muito bulinados e que eles eram muito medrosos. Aí eles começaram a tentar enfrentar esses medos matando animais aqui, outro ali, até passar para pessoas. E eles tinham um modus operandi, né? Eles pegavam pessoas assim totalmente aleatórias, eles esperavam em algum lugar isolado, passava independente do que era, né? Uhum. Era idoso, criança, mulher, qualquer tipo de pessoa, ligava a câmera e matava a pessoa. Eu acho que eu já vi um documentário, cara, sobre esses caras aí. Acho que, enfim, no Discovery, enfim, numa dessas emissoras aí que passam documentários, cara. Como é um caso muito recente, na época que eu fiz o vídeo, eu só achei um documentário, cara, que era de uma emissora chilena. Ah, então não foi o que eu vi, então. Não sei se pode ter mais. Uhum. O que eu procurei foi esse, né? Que eu achei que era bem completo e tudo mais. E, enfim, eles tentaram até alegar defesa, mas eles gravaram tudo, né? Esses assassinatos. E eles usavam, né? A marca registrada deles era um martelo. Eles martelavam a pessoa até, não querer mais. E um desses vídeos vazou. Caraca, velho. Na internet, que ficou famoso aí, que era o... Eu não quero ver. Não me mande. Não. Pô, eu já tô até... Nem sei se eu falo o nome, né? Porque senão o pessoal vai lá procurar. Aliás, se tem alguém, que tá, né? Se passou pela cabeça de você buscar essa parada, não vai, tá? Não vai. Cara, não. Faça esse favor pra você mesmo, tá? Isso aqui, não vale a pena, Não cara. vale a pena. Deixa isso pra lá, vai. E Se você já foi com pesadelo assistindo o Exorcista, imagina vendo isso. Exatamente. Diz a lenda ali que realmente as investigações do caso levaram é que eles gravavam esses assassinatos pra vender no mercado alternativo da internet. Velho. Que era os famosos snuff films. Não, assim, o que mais surpreende é claro que a forma a qual eles cometiam os assassinatos e essa coisa toda. O que mais me surpreende é os caras filmarem e ter pessoas que compram ainda esse tipo de conteúdo, cara, e que abastecem essa parada ainda, cara. É tipo um mercado de ações dos filmes malucos, cara. Até quem vê tá meio que incentivando, né? Com certeza. Com certeza. É aquela história lá da oferta e procura, né? Exatamente. Se tem procura, tem oferta, né? Eu tava falando em off aqui pro Otarrel até, que é um tipo de assunto que eu não curto muito, porque eu fico com raiva quando eu leio ou ouço falar desse tipo de coisa, porque eu acabo imaginando, cara, essas situações com pessoas que eu conheço. Com certeza, cara. Sabe, eu sempre me coloco no lugar das vítimas, ou coloco pessoas que eu amo no lugar das vítimas, e, cara, eu fico com uma revolta de escutar essas coisas, cara. Estamos gravando essa parada aqui a contragosto, tá? Uma curiosidade interessante sobre os snuff filmes, que eu acho que o Otarrel vai gostar bastante. Eu? Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. O seu diretor favorito, o Joel Schumacher, ele já fez um filme sobre snuff filmes, ainda estrelando a nossa querida estrela Nicolas Cage. Nossa, cara. 9mm? Joel Schumacher... 8mm. 8mm, né? Ó, o Schwarz, errou 1mm aí, Schwarz. Por 1mm. Quem gosta do Joel Schumacher é o Schwarza, cara. Não sou eu, não. Não vem com essa, não, cara. Pior que eu gosto. Ele fez Ali, Dia ó. de Fúria. Um Dia de Fúria é um filmaço, cara. E esse 8mm também é muito bom. Só o Batman e Robin que... Aliás, cara, eu queria, já que a gente tá falando, né, mudando totalmente de assunto, mas já que a gente tá falando do Joel Schumacher, ele dirigiu alguns episódios aí do House of Cards que eu curti pra caramba, velho. Então, Olha aí, ele não é um diretor ruim, tá se cara. redimindo. A Warner que foi a maior culpada pelo Batman e Robin. Tá, mas enfim, a gente pode fazer de repente um off-topic sobre o Joel Schumacher e malhar ele, tá ligado?
nós já falamos de todos os tipos de psicopatas e assassinos do mundo real. Agora vamos esparecer um pouquinho, né? Vamos tirar um pouquinho a tensão, ou mais ou menos, porque já me vem logo um trauma de infância aqui. Fred Krueger, cara. Puta Sim, merda. sim, Tá aí um cara que não me deixou dormir, que eu perdi muitas noites por causa do Fred Krueger, cara. Medo de Sim, sonhar. porque antes dele ser um vilão sobrenatural, ele era um serial killer, né? Tem uma parada sinistra, assim, pros filmes do Fred Krueger, porque, assim, é claro que eu não revi os filmes depois que eu tava grande, né? Não que eu tenha medo, né? Imagina, que isso, não tenho medo. Mas é que, o que acontece? Eu lembro dos filmes, assim, como um todo, sabe? O Fred Krueger, pra mim, era uma entidade do mal e que, sei lá, ele ia vir me pegar de noite. Mas eu não lembro dos filmes, parte 1, parte 2, filme 1, filme 2, sabe? Meu amigo. Você não precisa ver todos os filmes ou lembrar deles, porque todos os filmes são iguais. É sempre a mesma coisa, né, cara? É sempre a mesma coisa, cara. Mas a história do Fred Krueger, ele era um assassino em série de crianças, ele tinha atração por crianças, né? É o que aconteceu, a comunidade de onde ele morava ali resolveu se juntar e fazer justiça com as próprias mãos. E mataram o cara queimado. Caraca. Entendeu? Aí Então por isso que ele tem aquela pele esquisita daquele jeito? Exatamente, ele Olha tem aquela aí, pele, cara. aquele aspecto queimado, porque ele é o fantasma do momento que ele morreu ali, né? A imagem que ele ficou quando morreu, todo Entendi. esbugalhado. Morreu de pijama também, né? Com aquela camisa listrada, né? Não, a camisa do Flamengo, cara. Ou ele tinha um péssimo gosto mesmo. É o Aldo. Flamenguista, cara. O Fred Krueger é flamenguista. Você pega esses filmes hoje em dia, até acho que eu e o Schwarza com certeza já falamos disso em algum poligopapo da vida aí e tudo mais. É que esses filmes, se você vê hoje em dia, eles chegam até a ser engraçados, né? Sim, Porque, sim. enfim, na época, né, nos anos 80, nos 90, a gente não tinha lá muitos... A tecnologia não era tão lá muito avançada pra se fazer um filme tão real, assim, de ficção, né, cara? E sabe outra coisa que acontece? Naquela época que esses filmes foram feitos, era uma época mais ingênua, cara. As Exato. pessoas não se preocupavam com os detalhes que as pessoas se preocupam hoje, com os furos. Hoje as pessoas ficam muito ligadas em furos, ficam muito ligadas em vários detalhes que naquela época não tinha importância. Não, então, e eu falo isso, e não é brincadeira. O Fred Krueger foi o personagem que mais me deu medo na minha infância, cara. Porque eu lembro que o Fred Krueger deve ter passado, tipo, umas 1000 vezes no SBT. verdade. Como tudo. Ele sempre passava pela primeira vez na televisão na sessão das 10. E, cara, era assim, era uma coisa de tipo, ver aquela vinhetinha, aquela chamada... E, cara, já ficar maluco e não querer mais trocar de canal, sabe? E eu lembro que teve uma vez até que eu tentei assistir. Sei. Mas não conseguia, cara. Sabe, aquilo ali me dava um medo tão grande. Era um medo dele, sei lá, vir me buscar, vir puxar meu pé tão grande que não tinha como assistir. Mas sabe, cara, o seu medo é justificado. Porque o Fred Krueger, cara, ele é um personagem muito real. Tá certo que ele ataca nos sonhos e tudo, mas, em primeiro lugar, ele era um serial killer. Uma coisa que você lê nos jornais, você sabe que existe. Sim. Sabe? Uma coisa que você sempre tá ouvindo falar que existe, um serial killer. E ele, né, ele morre lá, ele é assassinado pelo povo que faz justiça. E ele ataca nos seus sonhos, cara. Sabe? olha isso. É um estágio da sua consciência que você não tem controle. Exatamente. Era o medo de dormir, cara. É o medo de dormir. Mano, o cara que pensou no Fred Krueger, cara, ele foi gênio. E entra dentro dessas coisas que nós falamos nesse podcast aqui sobre o que leva o cara a ser psicopata. No caso do Fred Krueger, é repressão sexual, porque nunca foi deixado muito claro isso, mas ele tinha atração por crianças. Olha né? só. Ele era pedófilo, só que nunca ficou claro isso no filme, entendeu? Mas ele tinha, sim, atração por Eu crianças. acho que mesmo porque na época não ia, né? A época não coincidia muito com esse tipo de coisa, né? Não poderia se falar isso abertamente num filme e tal. Ele, porque ele já não tava bem na fita, né? Here's Johnny. Outro serial killer famoso aí do cinema, né, da cultura pop, é o Hannibal Lecter, né? Que, nossa, o cara teve o filme Silêncio dos Inocentes, que fez muito sucesso com a Jodie Foster e o Anthony Hopkins. E hoje tem série de TV, teve continuações, algumas com o Anthony Hopkins, também outros com outro ator. Né? Eu acho que ele é um dos psicopatas e a serial killers mais famosos da cultura pop. Uhum. Por que você acha que o Hannibal foi tão... Assim, é claro que acho que o filme que mais chama atenção e que teoricamente é o filme com mais sucesso de crítica é o primeiro, né? Sim. Ele ganhou 5 Oscars. Sim, tanto que o Silêncio dos Inocentes é um dos únicos 3 filmes a ganhar os 5 Oscars principais, que é melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor, melhor ator e melhor atriz. Não, o Anthony Hopkins tá impagável, cara. Ele, cara, tem umas
umas características, assim, que ele deu pro Hannibal que são animais, né, cara? Você acredita Outra que curiosidade é que ele não piscou nenhuma vez durante todas as gravações do filme. Sério, velho? Sério. Você não sabia. Sério? Ele não piscou. Cara, Haja eu nunca colírio. reparei isso, cara. Acho que um dos aspectos que deixou o Hannibal, assim, um dos mais famosos, é ele ser o cara que tá dentro daquela jaula e mesmo assim, usando todo aquele poder de manipulação dele, ele conseguiu fazer um cara se matar. Sim. Então, o Hannibal, ele era sempre manipulador, então qualquer pessoa nas mãos dele, ele só usando a lábia, ele conseguia fazer a pessoa fazer qualquer coisa. Lembrando que uma característica dos serial killers é que eles são muito manipuladores. Eles têm duas coisas que são muito perigosas assim, para um serial killer, que é a manipulação. Eles são ótimos assim, eles sabem jogar, sabe, com as pessoas. E eles têm carisma, cara. Isso que é perigoso, por quê? Porque ele acaba atraindo as pessoas. Não, e outra coisa, além de tudo, ele era psicanalista. Então ele sabia muito bem manipular as pessoas também da forma teórica, né, cara? Imagina que o cara, por ser serial killer, ele já tem excelência, ele já é manipulador, né, naturalmente. Ele já é carismático, porque geralmente esses caras acabam tendo carisma, porque eles acabam atraindo suas vítimas por conta disso. E o cara ainda era psicólogo. Eu posso estar enganado, mas pelo que eu me lembre, isso a gente só sabe pelos outros filmes, que o Hannibal Lecter, ele era gay. Ele tinha até aquele namorado dele, que foi interpretado pelo Gary Oldman, num dos filmes, aquele velho todo deformado, e que por causa que ele se drogava tanto, o Hannibal Lecter acabou dando pra ele um caco de vidro, e o cara todo drogado acabou se desfigurando todo. Pra mim, Hannibal é muito o primeiro filme, sabe? Porque, assim, eu criei uma visão assim, sabe? Anthony Hopkins e Jodie Foster. No segundo já não teve, sabe? Então já não teve o mesmo brilho, a mesma tensão que teve o primeiro filme, sabe? Mas eu gosto, eu acho legal. E acabei assim não acompanhando as outras coisas que saíram, porque saiu filmes de origem do Hannibal, tem também o seriado também, né, cara? Eu acho muito legal o roteiro, que o roteiro é muito original, né, cara? Porque a história fica pensando, mano, é um serial killer, ele vai sair matando, mas não é. O Anthony Hopkins, ele faz um personagem que ajuda uma detetive a solucionar um crime, né, cara? Exatamente. Fala, caraca, que diferente, né? Tipo, você sai do convencional. Here's Johnny. Caras, outro serial killer que é famoso e tá até um pouco em hype aí por causa que a série dele acabou de acabar. Dizem que não acabou muito bem. Não acabou muito bem. Eu não conheço, não sei. Há opiniões divergentes. Ou você amou ou você odiou. Exatamente. É o nosso querido Dexter Morgan. É um serial killer que ele trabalha no departamento de polícia de Miami, né? Ele trabalha, acho que na perícia, né? E o que ele faz? Ele é um serial killer, isso tá dentro dele, ele tem um impulso de matar, então ele pensa, mano, eu não consigo deter esse impulso. Então ele vai atrás de criminosos pra saciar esse impulso que ele tem. O pai dele é adotivo, né? Sim. Percebeu isso nele, né? Quando ele era criança, que ele matava animais, e viu que não tinha como segurar esse instinto dele. Como o pai dele era policial, direcionou ele. Exatamente, posicionou. Mas peraí, fizeram algum teste ou o moleque matava passarinho e mandaram ele lá dizendo que era psicopata já, cara? Que assim é fácil, né? O pai dele percebeu tendências. É que o pai dele mexia muito. Como ele era policial, ele sacou ali só de ver que ele não era normal. Não fizeram nenhum teste e já disseram que o moleque era psicopata. É isso mesmo que eu tô... Mais ou menos por aí, né? Ele viu ali o perfil do filho dele ali, viu que ele começou a conversar com ele e tudo mais. Aí o filho dele meio que foi se abrindo, né? Porque até então ele mantinha segredo, ele realmente manteve segredo, só o pai dele descobriu, soube disso. Aí ele meio que tentou ajudar, né? Falou assim, então, beleza, já que você não consegue se controlar, isso é tipo... e parece que realmente ele não consegue se controlar. Quando ele deixa de matar, ele fica até... abstinência. Crise de abstinência, né? Exato. Então, mas aí, no caso, então, como ele tem esse perfil, a polícia utiliza esses conhecimentos, entre aspas, dele? Não, ninguém... As polícias não sabem. Ele faz totalmente em segredo. Só ele realmente sabe. Entendi. O pai dele, como o pai dele é policial, ele falou assim, eu sei como a polícia trabalha, então eu vou te ensinar como não ser pego pela polícia também. Caraca, que sinistro, cara. Aí ele vai atrás de... Aí o pai dele, né, faz o código Harry, né, que se chama. Cara, eu sempre achei que o Dexter fosse um cara que ajudava a polícia a encontrar os maníacos, não é isso? Não, né, ele é tipo um anti-herói. Cara, o Dexter é a eterna... É um homem que luta com ele mesmo, sabe? Ele tem um impulso e ele tenta lutar com aquilo.
E aí ele não consegue, ele sempre é vencido, né, por esse lado negro dele, ele acaba indo matar. Né? Tanto é que dentro da série ele não matou só criminoso não, cara. Entendeu? Ele teve umas escorregadas aí, matou. Ele teve que fazer umas coisas questionáveis ali. Né? Exato. Mas basicamente é assim que vai conduzir na série, né? Sim. Isso que era legal, né? Que era a luta do cara com um monstro interior dele, né? Tipo, porque ele cai em situação tão, digamos assim, diferente, né? Porque ele, como ele trabalha na polícia, muitas vezes ele tá perseguindo um serial killer, sendo que ele é um também, né? Aí ele começa a falar assim, eu faria isso aqui diferente, ou coisa do tipo. Cara, é muito legal. Esse cara aqui é amador? Não, esse cara é profissional, esse cara aqui sabe o que tá fazendo. Mas e o final, hein? Vamos falar do final? Vamos falar do final de Dexter? Aquele sorrisinho, não!